Dois registros breves. O primeiro deles diz respeito ao entendimento dos líderes hoje e, como relator, quero dizer aqui que apoio a questão da votação do orçamento. Sou relator do orçamento, tenho defendido com premência a votação do orçamento. É fundamental que nós tenhamos a peça orçamentária votada rapidamente pelo Congresso, mas, sem dúvida nenhuma, também é prudente a posição dos líderes e do próprio governo de buscar a manifestação do Supremo Tribunal Federal sobre a possibilidade da votação dessa peça que é tão importante para o país. Com a decisão do ministro Luiz Fux, houve um questionamento se haveria ou não o represamento das votações do Congresso. E com essa manifestação agora da AGU ao Supremo Tribunal Federal, os líderes entenderam ser prudente, o presidente Renan Calheiros também, de que se aguardasse essa manifestação por escrito do Supremo, para que no futuro não se venha a questionar a legitimidade de um orçamento que, como eu disse, é uma peça tão importante para o crescimento econômico, para a geração de empregos e para a prestação de serviço público à sociedade brasileira. Então eu quero registrar, como relator do orçamento, apesar de clamar pela premência e pela urgência da votação, dizer que é fundamental que nós votemos essa peça ainda em fevereiro, entendo e apoio e aguardo com ansiedade a manifestação do Supremo Tribunal Federal, vamos dizer assim, registrando que a pauta está livre para ser votada e, portanto, não há nenhum questionamento quanto à votação do orçamento. Registro também a importância do Congresso fazer a programação de votação dos vetos, porque, sem dúvida nenhuma, é importante que os vetos encerrem o rito da ação legislativa, né, que está se encerrando pela metade, porque, na verdade, ao ser vetada uma matéria, a matéria fica como alma penada nos corredores do Congresso aqui durante anos, sem ser apreciado o veto e, portanto, não se legitima a decisão final tomada por essa Casa. Então, sem dúvida nenhuma, é importante também essa programação do senador Renan Calheiros, do líder e atual presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, no sentido de montar essa programação e, junto com o governo, buscar uma saída para a votação desses vetos. O outro registro que gostaria de fazer rapidamente é um registro de pesar e pedir providências ao governo venezuelano. Vossa Excelência sabe, o senador Valdir Raupp também, o senador Pedro Taques, que atuou já em Roraima, também sabe disso, né? Nós temos uma relação fronteiriça muito grande com a Venezuela. E a Ilha de Margarita é um atrativo para os que são da região norte. E, ao longo dos últimos anos, tem se agravado a situação de violência e de assaltos no trajeto entre Roraima, portanto o Brasil, e a Ilha de Margarita. Esta semana foi assassinado um empresário roraimense, lá na estrada, né? O senhor Hernandes da Silva Gomes, conhecido como Dinho Veículos, foi assassinado num assalto. Ele foi abordado por um cidadão com a espingarda e se apavorou, pisou no acelerador e houve um disparo na frente da mulher, dos filhos, foi assassinado e, portanto, isso consternou todo o povo de Roraima. Faço esse registro para pedir providências ao governo venezuelano e, especialmente, ao embaixador Maximiliano Avelar, que é amigo de Roraima, que é amigo do Brasil, que conhece a realidade que nós estamos falando, para que possa se policiar a fronteira, principalmente na estrada chegando a El Tigre, antes de se pegar a balsa para ir para Margarita. É lá que se registra o maior número de assaltos e a população fica a mercê, inclusive os brasileiros que estão indo para fazer essa viagem, tanto de Roraima quanto do estado do Amazonas. Então fica aqui o nosso registro de pedido de providências ao governo venezuelano e fica aqui as nossas condolências à família do Dinho, sua esposa, seus filhos, enfim, seus amigos e ao todo o povo de Roraima que ficou consternado com esse assassinato que enlutou o nosso Estado. Muito obrigado, senhora presidente. Solidariedade também da mesa, o registro de Vossa Excelência, essa violência aí contra um brasileiro em território venezuelano. E também, Vossa Excelência, haverá votação então amanhã do orçamento na sessão do Congresso? Não haverá votação do orçamento essa semana, porque nós vamos aguardar a manifestação do Supremo Tribunal Federal. Então a ideia é que o Supremo possa se manifestar rapidamente, nós torcemos por isso, para que tenhamos a condição, se possível, de votarmos na próxima semana o orçamento do Brasil. É fundamental que nós não encerremos o ano, aliás, o mês de fevereiro, sem votarmos o orçamento para o ano de 2013, porque muitos ministérios não estão podendo atuar.
só se pode liberar o 1/10 de custeio de transferências constitucionais. A medida provisória que foi feita no final do ano passado atende a alguns investimentos, não atende a todos os ministérios, portanto, há, sem dúvida nenhuma, uma paralisação de alguns serviços e é preciso, urgentemente, que se vote o orçamento da nação. Obrigada pelo esclarecimento, senador Romero Jucá, que fala pela liderança aqui do PMDB. Eu queria passar a palavra... Senhor presidente. Pela ordem, senador Flecha, Vossa Excelência está inscrito para falar. É só para pedir ao senador Jucá, que, como relator geral do orçamento, que eu concordo com Vossa Excelência da necessidade de se fazer a aprovação do orçamento o mais rápido possível. Mas há um entendimento da Casa político e também uma definição por parte do Supremo Tribunal, que precisa ser esclarecida, da necessidade de se fazer a apreciação dos vetos. E eu tenho tomado conhecimento pela mídia de que o próprio governo, a própria presidenta Dilma, já, até por interpretação da AGU, já teria se definido como pela aprovação do orçamento após a apreciação do veto para que tenha segurança jurídica. Então, acho que se não for assim, que seria o mais correto, acho que o mais seguro para o Parlamento, para o Congresso, cumprir o rito parlamentar ao encerrar a tramitação dos projetos com a apreciação do veto, que pelo menos se defina qual o rito que será usado na apreciação desses mais de 3 mil vetos e quando isso será feito. Eu acho que após definido isso, por parte do presidente do Congresso, aí nós podemos votar o orçamento. É a posição que eu defendo, o senador Flecha Ribeiro defende, porque acho que é importante não só a apreciação do veto dos royalties, que esse é vamos dizer assim, o destaque, que é o destaque de todos os 3 mil, mas tem outros vetos entre os 3 mil que precisam ser pinçados para que se possa definir realmente o tratamento que se dará à apreciação. Se eles serão derrubados ou mantidos, isso é uma questão dos parlamentares que compõem o Congresso, senadores e deputados federais, a ser tomada por ocasião da sessão do Congresso Nacional. Senador Flecha Ribeiro, apenas para registrar nas palavras de Vossa Excelência, que eu também defendi aqui a votação dos vetos. Eu defendo a votação dos vetos e, como roraimense, vou trabalhar para a derrubada do veto dos royalties. Sem dúvida nenhuma, minha posição é muito clara quanto a isso. Agora, eu defendo que a forma de votar os vetos não cabe ao Supremo definir, cabe ao Congresso. Então o líder, o presidente Henrique Eduardo Alves e o presidente Renan Calheiros, com os líderes, estão debatendo esse assunto, exatamente tratando junto com o governo, mas é um rito processual do Congresso. Nós é que temos que dizer como vamos votar. No caso do orçamento ser votado antes ou não, como houve uma manifestação do ministro Fux pela imprensa, dizendo que não havia óbice de se votar o orçamento, o governo cautelosamente está dizendo o seguinte: se houve a manifestação pela imprensa do ministro, que haja uma manifestação oficial do Supremo dizendo que não há óbice, para que amanhã não se venha questionar essa questão. Então, na verdade, o governo está sendo cuidadoso, mas eu defendo as duas coisas urgentemente. Eu defendo a votação urgente do orçamento federal, porque o país, esse é um ano decisivo para o crescimento, para a inflexão do crescimento da economia, para a inflexão do crescimento da retomada do emprego. Então é fundamental que nós tenhamos a condição de investir mais. E alguns ministérios não foram aquinhoados, não foram beneficiados pela medida provisória do final do ano. E defendo também a votação dos vetos, todos. Eu acho que nós temos que votar os vetos. Essa é uma manifestação legítima e deve ser cobrada no Congresso Nacional. Se nós vamos votar de 50 em 50, de 100 em 100, de 1.000 em 1.000, os 3 mil de uma vez, essa é uma decisão que cabe ao Congresso definir. Não cabe nem ao Executivo, nem cabe ao Supremo Tribunal Federal. É um rito interno nosso
e os presidentes das casas estão tratando dessa questão. Eu quero apenas, nessa parte, a Vossa Excelência registrar que defendo a votação do orçamento ainda em fevereiro e o início da votação dos vetos também em fevereiro. Se não der para votar tudo, que se vote efetivamente, dentro do entendimento, uma programação de vetos rapidamente, para que se possa cumprir a Constituição e, cumprindo a Constituição, fazer o que o Congresso deve fazer. Embora não seja nada regimental, a parte há uma comunicação, mas dada a relevância do tema, penso que é uma questão até de bom senso da mesa de permitir esse esclarecimento do líder Romero Jucá com a contra-argumentação do senador Flecha Ribeiro. Agradeço a Vossa Excelência, presidente, senadora Ana Amélia. Eu concordo em grau, número e gênero com o senador Jucá. Acho que nós estamos na mesma linha. Acho que quem tem que definir é o Congresso. Eu apenas fiz referência às notícias divulgadas pela imprensa que vieram do Executivo. Se Vossa Excelência tem como relator geral do orçamento, tem essa informação, concordo com Vossa Excelência. Acho que nós podemos apenas e tão somente definir o presidente do Congresso como será feita a apreciação dos vetos e quando será feito. Assumido isso publicamente pelo presidente senador Renan Calheiros, acho que nada impede, desde que não haja conflito com relação a isso, que possamos fazer a votação do orçamento. Agora, precisamos definir como e quando nós faremos a apreciação do veto, que é isso que o Brasil todo aguarda de nós. Vossa Excelência, como competente, digno e entusiasta e inteligente representante do Estado de Roraima, tenho certeza absoluta que tem o mesmo compromisso que eu tenho com o Estado do Pará, que tem a senadora Ana Amélia com o Rio Grande do Sul, tem o senador Ivo Cassol com Rondônia, tem o senador Benedito de Lira com Alagoas. Então, acho que tem o senador Ataíde com Tocantins, tem o senador Cícero com a Paraíba, tem o senador Valdir Raup com Rondônia, só para citar os que estão aqui presentes. Então, acho que vamos trabalhar em conjunto, porque esta é a vontade da maioria, e a maioria quase que absoluta do Congresso Nacional. Muito obrigado, senhora presidente. Agradeço o senador Flecha Ribeiro, agradeço também ao senador Romero Jucá pelos esclarecimentos, e cabe a nós aqui evitar que continue a judicialização da política e a politização do judiciário. Então, cabe a nós agora tomarmos a decisão, e agradeço os esclarecimentos do senador Romero Jucá.